minha filha, senta aqui pertinho de mim. Deixa eu te contar uma história que até hoje, aos meus 78 anos, ainda me faz o coração apertar quando lembro. É uma dessas histórias que a gente carrega no peito a vida toda, que nem cicatriz velha que dói quando vai chover. Você sabe, tem coisa que acontece com a gente quando criança que marca para sempre. Não importa quantos anos passem, não importa quantos cabelos brancos a gente ganhe, aquelas lembranças ficam lá, vivas, pulsando como se fosse ontem. Eu me chamo Antônia. Dona Antônia, como me chamam por aqui no bairro. Mas naquele tempo, eu era só a Toninha, uma menina de 8 anos que ainda acreditava que o mundo era um lugar onde as pessoas se ajudavam, onde pai e mãe eram como santos que protegiam os filhos de todo o mal. Como eu estava enganada. Era 1952 ou 53. Não lembro bem o ano exato, mas lembro do calor. Meu Deus, que calor! O tipo de calor que gruda na pele da gente, que faz a roupa colar no corpo e a cabeça latejar. A gente morava numa casinha de taipa no sertão da Paraíba, bem no meio do nada. Só terra seca, mandacaru e sol escaldante quantos olhos alcançavam. O cheiro da nossa casa. Ai, como eu lembro desse cheiro. Era um misto de barro úmido com fumaça de lenha, porque minha mãe, a coitada da Severina, passava o dia todo no fogão de barro tentando fazer comida do nada. Às vezes era só um punhado de farinha com água e sal. Outras vezes, quando Deus se lembrava da gente, tinha um pedacinho de rapadura para adoçar a vida. Éramos 7 filhos. Eu, que era a segunda mais nova, o Manuel, que era o mais velho com seus 15 anos, a Cícera, que tinha 12, o João com 10, a pequena Francisca com 6, o Severino com 4 e o bebê, o Antônio, que tinha apenas 2 aninhos. 7 bocas para uma família que mal tinha o que pôr numa só. Meu pai, Joaquim era o nome dele. Não era homem ruim não, minha filha. Pelo menos não nasceu ruim. Mas a vida tem dessas coisas, né? Ela vai quebrando a gente aos pouquinhos, como quem descasca uma fruta. Vai tirando pedaço por pedaço até sobrar só o caroço duro no meio. Lembro dele sentado na soleira da porta toda a tarde, quando o sol começava a se pôr e pintava o céu daquela cor alaranjada bonita. Ele ficava lá, com o chapéu de palha na mão, os olhos perdidos naquele horizonte infinito, como se estivesse procurando alguma coisa que nunca chegava. Às vezes suspirava fundo, daqueles suspiros que parecem que vão arrancar a alma da gente junto. Severina, ele dizia para minha mãe, não sei mais o que fazer, não tem chuva, não tem trabalho, não tem nada, os meninos tão magrinho que dá dó de ver. E era verdade, a gente estava tudo miudinho, com as costelas à mostra, os olhos fundos de fome. Eu lembro que às vezes, quando batia aquela fome braba, eu ficava olhando para as formigas carregando suas migalhinhas e pensava se elas tinham mais sorte que a gente. Minha mãe, coitada, era uma santa. Dessas mulheres que nascem para cuidar, para servir, para aguentar calada tudo que a vida joga em cima. Ela nunca reclamava, nunca chorava na frente da gente. Mas eu via, sabe? Criança vê tudo. Via ela escondida atrás da casa, limpando os olhos com a barra do vestido, pedindo baixinho para Nossa Senhora que mandasse um milagre. O milagre que ela pedia nunca chegou. Pelo menos não do jeito que ela esperava. Foi numa terça-feira que tudo começou a desmoronar. Lembro que era terça, porque na segunda minha mãe tinha lavado roupa no riacho, ou no que sobrava dele, e as trouxinhas estavam secando no varal de arame farpado que meu pai tinha esticado entre 2 árvores secas. Chegaram 3 homens a cavalo. Homens grandes, com chapéu de couro e cara de poucos amigos. Um deles, o que parecia ser o chefe, desceu do cavalo e foi direto falar com meu pai. Joaquim, disse ele, batendo a poeira da roupa, vim cobrar o que você deve. Já passou do prazo há 3 meses. Meu pai ficou pálido, mais pálido que as paredes caiadas da nossa casa. Eu não sabia de dívida nenhuma, mas pelo jeito que ele baixou a cabeça, a coisa era séria. Seu Ramalho, o senhor sabe que eu quero pagar. Mas não tenho. Não tem chuva, não tem colheita, não tem... Não tem desculpa, cortou o homem. Dinheiro emprestado é dinheiro que tem que voltar.
com juros. O silêncio que se fez ali no nosso terreiro foi daqueles que assusta. Até os passarinhos pararam de cantar. Só se ouvia o vento quente balançando as folhas secas do umbuzeiro. Quanto é mesmo que eu devo? Perguntou meu pai, com uma voz tão baixa que mal dava para ouvir. 200.000 réis. Com os juros que correu, são 300. 300.000 réis. Era uma fortuna pra gente. Era mais dinheiro do que meu pai via num ano inteiro. Seu ramalho eu não tenho. Pelo amor de Deus, me dê mais um tempo. Quando chover... Tempo já se esgotou, Joaquim. Ou você paga, ou a gente toma essa terra. E olha que ela não vale nem a metade do que você deve. Foi aí que vi meu pai quebrar. Quebrar mesmo, como um galho seco no vento. Ele se curvou, levou as mãos ao rosto e ficou assim, parado, por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando levantou a cabeça, tinha uma coisa diferente no olhar. Uma coisa que me deu medo, mesmo sem eu entender direito o que era. Seu ramalho, disse ele, e a voz saiu diferente, mais firme. E se eu tivesse outra coisa para lhe oferecer? Outra forma de pagamento? O homem franziu a testa. Que tipo de pagamento? Meu pai olhou para nós, um por um. Eu senti um frio na barriga, desses que a gente sente quando sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Os meninos, disse ele, e eu juro que até hoje não acredito que ouvi aquelas palavras saindo da boca do meu pai. Os meninos são fortes, sabem trabalhar, vale muito mais que dinheiro. O mundo parou, ou pelo menos o meu mundo parou. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e tirado todo o ar dos meus pulmões. Joaquim! Gritou minha mãe, e foi a primeira vez na vida que ouvi ela levantar a voz para o meu pai. Que loucura é essa? Você não pode... Cala a boca, Severina! Ele gritou de volta, e nunca tinha gritado com ela antes. Você não entende. É isso ou a gente morre de fome. Todos nós. Seu ramalho sorriu. Um sorriso frio, que não chegava nos olhos. Interessante, disse ele, olhando pra gente como quem olha pro gado no curral. Interessante mesmo. O coronel Augusto anda precisando de gente para trabalhar nas fazendas dele. E tem outros fazendeiros também, sempre precisando de braços. Pronto, estava feito. Meu pai tinha acabado de negociar os próprios filhos como se a gente fosse mercadoria. Lembro que comecei a chorar. Não aquele choro alto de criança mimada, mas um choro baixinho, desesperado, de quem não entende o que está acontecendo, mas sabe que é coisa ruim, muito ruim. Para de chorar, meu pai gritou para mim. Para de chorar, isso aqui não é brincadeira. Mas eu não conseguia parar. E não era só eu. A Francisca, que era menor que eu, estava grudada na saia da mãe, tremendo que nem folha. O João tinha os punhos cerrados, como se quisesse brigar, mas não sabia com quem. O Manuel, o mais velho, estava quieto demais, com uma cara de adulto que não combinava com os 15 anos dele. Amanhã eu volto aqui com as pessoas certas, disse seu ramalho, montando no cavalo. Prepara os meninos e não tenta fugir, Joaquim. Você me conhece, eu encontro todo mundo. E foram embora, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio pesado que parecia que ia sufocar a gente. Naquela noite, ninguém conseguiu comer, mesmo que tivesse comida que não tinha. Minha mãe ficou num cantinho, com o bebê no colo, chorando baixinho. Meu pai saiu de casa e só voltou de madrugada, cheirando a cachaça. Eu fiquei deitada no meu jergãozinho, olhando pro teto de palha e pensando se aquilo tudo era um pesadelo ruim que logo ia passar. Mas não era. Era real. Mais real que a fome, mais real que a sede, mais real que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Na manhã seguinte, acordei com barulho de cavalos. Muitos cavalos. Eram eles. Seu ramalho tinha voltado e não estava sozinho. Essas lembranças doem, mas também curam, minha filha. Se você gosta de histórias assim, se você entende que às vezes a gente precisa dividir essas memórias para não carregar o peso sozinha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas histórias. Elas são importantes, elas são nossas. Porque o que aconteceu depois... Ai, meu Deus! O que aconteceu depois foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. E que mudou a nossa família para sempre.
Minha filha, tem coisa na vida que a gente nunca esquece, por mais que queira. Aquela manhã foi uma dessas. O sol ainda estava nascendo, pintando o céu de um rosa meio sem vida, quando eles chegaram. 5 homens a cavalo, todos de chapéu e roupa boa, com cara de quem nunca passou fome um dia sequer na vida. Seu Ramalho vinha na frente, montado num cavalo baio bonito que relinhava e balançava a cabeça como se soubesse da importância do momento. Atrás dele, 4 outros homens que eu nunca tinha visto. Homens grandes, com barriga de quem come bem, relógio de ouro no bolso e bota de couro que brilhava mesmo com a poeira do caminho. Bom dia, Joaquim, disse seu Ramalho, descendo do cavalo devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Trouxe uns conhecidos meus, pessoal interessado na mercadoria. Mercadoria, ele falou mercadoria. Como se a gente fosse saco de milho ou cabeça de boi. Meu pai estava na porta da casa, com a mesma roupa de ontem, amarrotada e com cheiro de suor velho. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Devia ter chorado a noite toda, ou bebido, ou os dois. Severina, ele chamou minha mãe sem olhar para ela. Traz os meninos aqui para fora. Minha mãe saiu de dentro de casa com o bebê Antônio no colo. O coitadinho estava chorando baixinho, daquele jeito que criança chora quando sente que alguma coisa não está certa. A Francisca veio agarrada na barra do vestido dela, com os olhinhos arregalados de medo. Nós outros saímos um por um. O Manuel veio por último, com o queixo erguido e os punhos fechados. Mesmo com apenas 15 anos, ele já tinha a altivez dos homens da nossa família. Uma altivez que naquele dia não ia servir de nada. Então é isso aqui? Perguntou um dos homens, um sujeito gordo com bigode grisalho e uma corrente de ouro atravessada na barriga. Ele nos olhou de cima a baixo, como quem examina animal no curral antes de comprar. É, respondeu meu pai, e a voz saiu tão baixa que mal dava para ouvir. 7 filhos, todos saudáveis, todos sabem trabalhar. O homem se aproximou do Manuel primeiro. Apalpou o braço dele, olhou os dentes, como se ele fosse cavalo. Esse aqui é forte, disse, acenando com a cabeça. Serve para roça pesada. Quantos anos? 15, respondeu meu pai. Bom, eu levo esse por 100.000 réis. 100.000 réis pelo meu irmão. Pelo Manuel que me carregava nas costas quando eu cansava de andar, que me protegia quando os meninos da redondeza vinham me provocar, que sonhava um dia ter terra própria e plantar algodão. Outro homem, mais novo, com cara de quem não tinha paciência para nada, se aproximou de mim e da Cícera. E essas meninas? Sabem cozinhar? Lavar roupa? Sabem sim, disse meu pai, evitando olhar para a gente. A Cícera tem 12, é esperta, cuida bem da casa. A Toninha tem 8, mas já ajuda em tudo. O homem me pegou pelo braço, me fez ficar de pé direito, olhou minhas mãos. Essa pequenininha aqui é boa para criar, disse ele, e eu não entendi direito o que queria dizer, mas o jeito que ele falou me deu um arrepio ruim. Levo ela por 50.000 réis. 50.000 réis. Era isso que eu valia. Menos que meu irmão, menos que uma vaca, menos que qualquer coisa que prestasse nesse mundo. E essa outra? Perguntou, apontando para Cícera. 60.000 réis, disse outro homem, que tinha ficado quieto até então. Era mais velho, com cabelo todo branco e olhos claros que pareciam ver através da gente. Ela já tá mocinha, vai ser útil. A Cícera começou a tremer. Ela sabia, mesmo sendo nova, que ser útil para homem significava coisa que nenhuma menina de 12 anos deveria saber. O homem gordo olhou para o João, que estava tentando se fazer de corajoso, mas eu via que as pernas dele estavam tremendo. Esse menino aqui tem quantos anos? 10, respondeu meu pai. Serve para pastorear cabrito, cuidar de quintal, 40.000 réis. E assim foi. Um por um, eles foram colocando preço na gente, como se fôssemos mercadoria numa feira. A pequena Francisca, por ser muito nova, só despertou o interesse de um fazendeiro, que disse que a mulher dele queria uma menina para criar e ensinar os afazeres da casa. 30.000 réis. O bebê Antônio e o Severino, de 4 anos, não interessaram a ninguém.
Muito pequenos, disseram. Dão trabalho demais, não servem para nada ainda. Eu vi minha mãe apertar os 2 pequeninos contra o peito, e pela primeira vez naquela manhã terrível, ela não tentou esconder as lágrimas. Pronto, disse seu Ramalho, fazendo contas num papelzinho. Dá 310 mil réis. Você fica devendo só 15 mil réis pro coronel, Joaquim. Não é um bom negócio? Bom negócio. 15 mil réis a menos na dívida em troca de 5 filhos. Meu pai ficou parado, olhando pro chão. As mãos dele tremiam. Quando a gente vai? Perguntou o Manuel, e pela primeira vez a voz dele falhou. Por baixo daquela pose de homem forte, ainda era um menino de 15 anos que não queria sair de casa. Agora, disse o homem que ia me levar. Não adianta ficar enrolando. Quanto mais demora, pior fica. Agora não! Gritou minha mãe, se jogando na frente da gente. Pelo menos deixa eles se despedir. Deixa eles pegar as coisinhas deles. Que coisinhas? Riu o homem gordo. Olha bem para essa casa, mulher. Que coisa de valor tem aqui? E era verdade. A gente não tinha nada. Nada mesmo. Nem roupa direita, nem brinquedo, nem lembrança. Nossa única riqueza eram uns aos outros. E até isso eles estavam levando. Mãe, eu disse, me soltando da mão do homem e correndo para ela. Mãe, eu não quero ir. Eu prometo que como menos, prometo que não reclamo de nada. Ela me agarrou forte, tão forte que chegou a doer. Cheirava a sabão de cinza e ao leite azedo do bebê. Cheiro de mãe, cheiro de casa, cheiro de tudo que eu ia perder. Minha filha, ela sussurrou no meu ouvido. Você vai ter que ser corajosa. Muito corajosa, mas não esquece nunca, você é filha da Severina e do Joaquim. Você tem sangue bom correndo nas veias, não deixa ninguém dizer o contrário. O homem me puxou pelos braços, me arrancando do abraço dela. Chega de drama, disse ele. Vamos logo que o sol já está esquentando. Um por um eles foram nos separando. O Manuel foi o primeiro a ser levado, montado na garupa do cavalo do homem gordo. Ele olhou para trás uma vez só, acenou com a cabeça para a gente e depois virou o rosto para frente. Não queria que víssemos ele chorar. A Cícera foi a próxima. O homem de cabelo branco a pôs na frente dele no cavalo e eu vi que ela estava rígida, dura como pau. Não chorava, não falava, só olhava para frente com aquele olhar vazio que criança ganha quando entende que o mundo não é lugar seguro. O João foi levado por um homem que nem tinha falado durante a negociação. Subiu na garupa calado, mas eu vi que ele mordeu o lábio até sair sangue para não chorar. A Francisca berrou quando chegou a vez dela. Berrou e se debateu, pequenininha como era, tentando fugir das mãos do fazendeiro que a ia levar. Mas de que adianta o berro de uma criança de 6 anos? E então chegou minha vez. O homem me ergueu do chão e me pôs na frente dele no cavalo. Senti o cheiro dele, couro, fumo e suor. Um cheiro que ia ficar grudado na minha memória para sempre. Como é o nome dela? Ele perguntou para o meu pai. Antônia, disse meu pai, e foi a primeira vez que ele olhou nos meus olhos desde que tinha começado aquela negociação maldita. Mas a gente chama de Toninha, pois agora ela vai se chamar do jeito que eu mandar, disse o homem, e vai fazer o que eu mandar também. O cavalo se mexeu e eu senti que estava me afastando da minha família, da minha casa, da minha vida. Olhei para trás e vi minha mãe no chão, abraçada com os 2 pequeninhos que tinham sobrado, chorando como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Meu pai estava encostado na parede da casa, com as mãos no rosto. Não conseguia nem olhar para a gente indo embora. Não olha para trás, disse o homem. Esquece essa gente, agora você tem nova família. Mas eu não conseguia não olhar. Olhei até a casinha de taipa virar um pontinho no horizonte, até não conseguir mais ver a fumaça subindo do fogão de barro, até tudo virar só terra seca e céu azul. Foi assim que me separaram dos meus irmãos, da minha mãe, da minha vida. Foi assim que uma menina de 8 anos virou mercadoria nas mãos de um coronel que achava que podia comprar gente como quem compra sabão na venda. Mas a história não para por aí, minha filha. Não para nem um pouco. Porque se você acha que o que eu já contei foi difícil de ouvir,
Espera só para saber o que aconteceu depois. O que esse homem, esse coronel Augusto, fez comigo quando chegamos na fazenda dele. E principalmente, espera para saber o que meu pai fez anos depois. O que ele fez que deixou todo mundo de boca aberta, que mudou tudo, que mostrou que mesmo um homem quebrado pela vida ainda pode encontrar um jeito de se levantar. Se você acha que já ouviu a parte mais difícil da história, sinto te dizer que não. O que aconteceu na fazenda do Coronel Augusto, isso aí foi o que me ensinou que o mundo pode ser um lugar muito mais cruel do que uma criança de 8 anos consegue imaginar. A fazenda dele ficava a 3 léguas da nossa casa. 3 léguas que pareceram 3 anos na garupa daquele cavalo, com o sol batendo na minha cabeça e o cheiro daquele homem me embrulhando o estômago. Ele não falou uma palavra comigo durante toda a viagem. Só de vez em quando cuspia para o lado e resmungava alguma coisa que eu não entendia. Quando chegamos, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o tamanho daquilo tudo. A casa grande era enorme, branquinha, com varandas dos 2 lados e umas colunas grandes na frente. Tinha jardim com flores coloridas, árvores frutíferas e até uma fonte no meio do pátio. Era bonito, não vou mentir. Mas uma beleza que não era para mim, que eu sabia que nunca ia ser minha. Desce daí, disse o homem, e eu desci do cavalo com as pernas bambas de tanto tempo montada. Saiu uma mulher da casa, uma mulher alta, magra, com cabelo preso num coque apertado e vestido preto até o pescoço. Tinha uma cara azeda, daquelas que parecem que chuparam limão verde e ficaram assim para sempre. É essa a menina, Augusto? Perguntou ela, me olhando de cima a baixo com nojo, como se eu fosse bicho sujo. É essa mesmo, Quitéria, respondeu ele. 50.000 réis, bem pagos. Dona Quitéria me deu a volta, me examinou como quem examina a galinha no mercado. Tá muito magra, disse ela. E essa roupa, Deus me livre, parece que dormiu no chão. Ela vai se acostumar, disse o coronel, e vai aprender a se comportar. Não é mesmo, menina? Eu não respondi. Não porque não quisesse, mas porque as palavras tinham empacado na minha garganta. Estava com tanto medo que nem conseguia falar. Quando pergunto alguma coisa, você responde, disse ele, e a voz ficou mais dura. Entendeu? Sim, senhor, consegui sussurrar. Muito bem. Quitéria, leva ela lá para a senzala. Ensina o que ela vai fazer. E deixa bem claro as regras da casa. Senzala. Até hoje essa palavra me arrepia. Não era bem senzala, porque a escravidão já tinha acabado há mais de 60 anos. Mas era o que eles chamavam. Um conjunto de casinhas pequenas, de chão batido e teto de palha, onde moravam os trabalhadores da fazenda. Dona Quitéria me levou até uma dessas casinhas. Dentro tinha só uma esteira no chão, um pote de barro para água e um cabide feito de galho de árvore pregado na parede. É aqui que você vai dormir, disse ela. Acordar é às 4 da manhã. Às 4:30 você tem que estar na cozinha grande, ajudando a fazer o café do coronel. Depois vai ajudar a servir, lavar a louça, varrer a casa, lavar roupa, cuidar do quintal. Almoço é resto que sobrar, se sobrar. Janta a mesma coisa. Banho é uma vez por semana, no sábado. Roupa limpa também. Entendeu? Eu acenei com a cabeça. E tem mais uma coisa, disse ela, se inclinando para perto de mim. Aqui não tem mãe, não tem pai, não tem família, tem só patrão. Você faz o que mandam, não reclama de nada, não chora, não faz escândalo. Se fizer alguma coisa errada, apanha. Se desobedecer, apanha. Se for insolente, apanha dobrado. E se tentar fugir? Ela parou, me olhou bem nos olhos. Se tentar fugir, o coronel manda os capangas atrás. E aí Deus que tenha pena de você. Senti um frio na barriga. Não era ameaça, era promessa. Agora vem comigo conhecer a cozinha. E não fica aí parada com cara de boba. Aqui ninguém tem pena de ninguém. A cozinha da casa grande era maior que a nossa casa inteira. Tinha fogão de ferro, panelas enormes, uma mesa comprida no meio e prateleiras cheias de louça bonita. No canto tinha uma negra velha mexendo uma panela grande. Essa é a Luzia, disse Dona Quitéria. Ela que manda na cozinha. Você vai obedecer ela também. A velha Luzia me olhou com pena. Era um olhar mole, cansado, de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida.
Coitadinha, ela murmurou. Mais uma. Mais uma o quê? Perguntei, baixinho. Criança que vem parar aqui, ela disse, mexendo a panela sem parar. Já vi muita passar por essa cozinha. Umas conseguem aguentar, outras... Outras o quê? Ela parou de mexer a panela e me olhou. Outras não conseguem, minha filha. Não conseguem. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas alguma coisa no jeito que ela falou me deu um aperto no peito. Os primeiros dias foram os piores da minha vida. Acordar às 4 da manhã quando o corpo ainda pedia sono. Trabalhar o dia inteiro sem parar. Comer só os restos e, quando não sobrava nada, dormir com fome. Dormir no chão duro, com frio, com saudade de casa doendo no peito como ferida aberta. Mas o pior não era nem o trabalho, nem a fome, nem o cansaço. O pior eram os olhares do coronel Augusto. Ele me olhava de um jeito que me dava nojo, me fazia querer me esconder. E sempre que passava por mim, falava alguma coisa que eu não entendia direito, mas que me deixava com vontade de chorar. Essa menina vai ficar bonita quando crescer, ele disse uma vez para Dona Quitéria, enquanto eu varria a varanda. Vai dar uma moça interessante. Dona Quitéria só fez que sim com a cabeça, mas eu vi que ela ficou com cara estranha. Foi a velha Luzia que me explicou o que estava acontecendo. Uma noite, quando eu estava na cozinha lavando as panelas da janta, ela se aproximou de mim. Menina, disse ela, olhando para todos os lados para ver se não tinha ninguém ouvindo. Você tem que tomar cuidado com o coronel. Cuidado como? Ele gosta de menina nova. Entende o que eu tô dizendo? Eu não entendia. Tinha só 8 anos, era inocente demais para entender essas coisas. Mas pelo jeito que ela falou, sabia que era coisa ruim. Se ele tentar te chamar sozinha, você arranja um jeito de não ir. Se ele tentar te tocar, você grita, grita alto. E se ele disser que vai te dar presente, que vai ser bonzinho contigo, você desconfia. Homem que compra criança não tem bondade no coração. Eu comecei a chorar. Chorar baixinho, para ninguém ouvir. Eu quero ir para casa, disse entre soluços. Eu quero minha mãe. Eu sei, filha, eu sei. Mas agora você tem que ser forte. Tem que crescer ligeiro. Tem que aprender a se defender. Porque aqui ninguém vai fazer isso por você. E ela estava certa. Nos meses que seguiram, tive que aprender a ser esperta, a desviar do coronel quando ele se aproximava, a inventar desculpa quando ele mandava me chamar. Dona Quitéria, que no começo parecia só uma mulher azeda, foi quem mais me ajudou. Acho que ela sabia o que o marido era capaz de fazer, e do jeito dela, me protegia. Toninha, ela disse uma vez, quando você fizer 10 anos, eu vou te mandar para casa de uma prima minha na cidade. Lá você vai estar mais segura. Mais segura. Como se aquilo fosse prisão, e eu precisasse escapar para não morrer. Foi assim que passei 2 anos. 2 anos trabalhando de sol a sol, comendo o resto, dormindo no chão, crescendo mais magra e mais triste a cada dia. 2 anos sentindo falta da minha família, me perguntando se meus irmãos estavam vivos, se minha mãe ainda chorava por nós, se meu pai se arrependia do que tinha feito. E então, numa tarde de terça-feira, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouvi um barulho de discussão vindo do portão da fazenda. Vozes altas, gente gritando. Dona Quitéria saiu correndo da casa para ver o que era. O que está acontecendo? Ela perguntou pro Zeca, um dos vaqueiros. Tem um homem aí no portão querendo falar com o coronel, disse ele. Tá fazendo o maior escândalo. Meu coração disparou. Alguma coisa dentro de mim disse que eu conhecia aquela voz que gritava lá no portão. Era uma voz que eu não ouvia há 2 anos, mas que estava gravada na minha alma. Larguei a roupa que estava estendendo e corri em direção ao portão. E quando cheguei lá, quase caí para trás de susto. Era meu pai, Joaquim. Mas não era o mesmo homem que tinha me vendido 2 anos atrás. Esse homem estava diferente. Mais magro, com cabelo grisalho, mas com os olhos estavam diferentes. Tinham uma coisa que eu não via há muito tempo. Determinação. Eu quero falar com Augusto!
Ele gritava pro porteiro: "Eu quero falar com ele agora!" "O coronel não tá", mentiu o porteiro. "Tá sim! Eu vi o cavalo dele na cocheira. Chama ele aqui!" Foi quando ele me viu. Nossos olhos se encontraram através das grades do portão e eu vi que ele arregalou os olhos, como se tivesse visto assombração. "Toninha?", disse ele baixinho. "Minha filha, é você?" Eu não consegui responder. Estava em choque. Meu pai tinha vindo me buscar. "O que você quer aqui, Joaquim?", disse uma voz atrás de mim. Era o coronel Augusto. Tinha saído da casa e vinha caminhando em direção ao portão com passos largos e cara de poucos amigos. "Eu vim buscar meus filhos", disse meu pai, e a voz saiu firme, sem tremor. "Vim buscar o que é meu." O coronel riu. Riu alto, daquele jeito debochado que pessoa importante ri de pessoa pobre. "Seus filhos?", disse ele. "Que filhos? Você não tem filho nenhum aqui, Joaquim. Você vendeu eles. Lembra? Vendeu para pagar dívida." "Eu sei o que eu fiz", disse meu pai. "E vim desfazer." "Desfazer?", o coronel riu de novo. "E com que dinheiro? Você tem os 50.000 réis que pagou por essa menina? Tem os 60 que pagou pela outra? E os juros que correram?" Meu pai ficou quieto por um momento. Então fez uma coisa que me deixou de boca aberta. Se ajoelhou. Ali, na frente de todo mundo, na poeira da estrada, meu pai se ajoelhou. "Coronel", disse ele, e a voz estava embargada. "Eu erro. Errei feio. Fiz a pior coisa que um pai pode fazer na vida. Mas eu venho aqui pedir, pelo amor de Deus, pela alma da sua mãe, pelas lágrimas de Nossa Senhora. Me devolve meus filhos. Eu trabalho para o Senhor de graça. Trabalho o resto da vida. Mas me devolve meus filhos." O silêncio que se fez ali foi assombrado. Todo mundo parou para olhar. Os vaqueiros, as empregadas, Dona Quitéria, até os cachorros pararam de latir. E então o coronel fez uma coisa que ninguém esperava. Sorriu. "Sabe, Joaquim", disse ele, "eu até que gosto quando as pessoas se humilham assim na minha frente. Mostra que sabem o lugar delas. Mas sabe o que eu gosto mais ainda?" Meu pai levantou os olhos, esperando. "Eu gosto de ver essa humilhação toda, para depois dizer não. Tem momento na vida que a gente vê a maldade pura. Não a maldade que vem da necessidade, da fome, do desespero, mas a maldade que vem do prazer de fazer o mal, de humilhar, de destruir." Naquele momento, olhando para o coronel Augusto rindo da súplica do meu pai, eu vi essa maldade com meus próprios olhos. "Não?", meu pai repetiu, como se não tivesse entendido direito. "Mas, coronel, eu tô ajoelhado aqui na sua frente, tô pedindo perdão, tô oferecendo minha vida." "E eu tô dizendo não", cortou o coronel secamente. "Seus filhos agora são meus, pagos e quitados. A menina aqui", ele apontou para mim, "já tá acostumada. Trabalha bem, não dá trabalho. Por que eu ia abrir mão de uma empregada boa de graça?" Meu pai se levantou devagar, limpou a poeira dos joelhos, passou a mão no rosto, e quando olhou para o coronel de novo, tinha uma coisa diferente no olhar. Uma coisa que me deu medo e esperança ao mesmo tempo. "Coronel", disse ele, e a voz saiu diferente, mais baixa, mais perigosa. "O senhor não entendeu. Eu não vim pedir, eu vim buscar." O coronel parou de rir. Os vaqueiros se mexeram, inquietos. Dona Quitéria deu um passo para trás. "Tá me ameaçando, Joaquim?", perguntou o coronel, e agora a voz dele também tinha mudado. "Você, um miserável sem terra, sem dinheiro, sem nada, tá me ameaçando na minha própria fazenda?" "Não tô ameaçando ninguém", disse meu pai. "Só tô dizendo que não vou sair daqui sem minha filha." Foi aí que o coronel fez sinal para os capangas. 3 homens grandes, armados, se aproximaram do portão. "Zé Maria", disse o coronel para o maior deles, "tira esse homem daqui. E se ele insistir em voltar, ensina para ele como se respeita a autoridade." Zé Maria e os outros foram em direção ao meu pai. Eu pensei que ele fosse correr, que fosse se esconder, que fosse fazer o que qualquer homem sensato faria quando vê 3 capangas armados vindo na sua direção. Mas ele não correu. Em vez disso, tirou algo de dentro da camisa. Era um facão velho.
enferrujado, mas que brilhava ao sol como se tivesse sido amolado na véspera. Para onde tá? Disse meu pai pros capangas. Não quero brigar com vocês, só quero minha filha. Baixa essa arma, seu louco! Gritou Zé Maria. Baixa antes que a gente te encha de bala. Pode encher, disse meu pai firme, mas antes de eu cair, levo um de vocês comigo, e adivinhem quem eu escolho. Ele apontou o facão pro coronel. Nunca vi um silêncio tão pesado. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ver o que ia acontecer. Até os pássaros tinham parado de cantar. Joaquim, disse o coronel, e pela primeira vez a voz dele tremeu um pouquinho. Você não vai fazer isso. Você não é assassino. Não era, disse meu pai. Mas 2 anos pensando no que fiz com meus filhos pode mudar qualquer homem. 2 anos lembrando do choro da minha mulher, dos gritos dos meus pequenos, da cara de medo da minha menina. Isso pode transformar qualquer pai num bicho. Eu estava tremendo. Tremendo de medo, de nervoso, de uma mistura de sentimentos que nem sei explicar. Era meu pai ali, o homem que me tinha vendido, mas que agora estava arriscando a vida para me buscar. Era confuso demais para minha cabeça de 10 anos. Tá bom, disse o coronel, depois de um tempo que pareceu uma eternidade. Tá bom, Joaquim. Você quer tanto assim essa menina? Pode levar. Meu coração deu um pulo. Será que era verdade? Será que eu ia poder voltar para casa? Mas tem uma condição, continuou o coronel, e o sorriso maldoso voltou para o rosto dele. Você leva ela, mas fica devendo os 50 mil réis que eu paguei por ela, mais os juros de 2 anos, mais a multa por quebra de contrato. Dá uns 100 mil réis no total. 100 mil réis. Uma fortuna. Dinheiro que meu pai jamais ia conseguir juntar na vida. E se eu não pagar? Perguntou meu pai. Aí eu mando meus homens na sua casa, pego a menina de volta e pego os outros 2 pequenos que ficaram também, para compensar o prejuízo e o transtorno. A ameaça estava clara. Se meu pai me levasse sem pagar, o coronel ia atrás do Antônio e do Severino também. Vi meu pai vacilar. O facão tremeu na mão dele. Ele olhou para mim, depois para o coronel, depois para mim de novo. Pai, eu disse baixinho, mas alto o suficiente para ele ouvir. Não faz isso, não arrisca os meninos por minha causa. Ele me olhou e vi que os olhos dele estavam cheios de lágrima. Minha filha, começou a dizer. Não, eu cortei. Eu tô bem aqui, tô crescendo, tô aprendendo. Os meninos precisam mais de você que eu. Era mentira. Eu não estava bem. Estava sofrendo todo dia, com saudade, com medo, com fome. Mas não podia deixar que por minha causa meus irmãozinhos pequenos fossem arrancados da minha mãe também. Meu pai baixou o facão. Os ombros dele murcharam, como se toda a força tivesse ido embora de uma vez. Tá vendo, Joaquim? Disse o coronel debochado. Até sua própria filha entende que lugar dela é aqui. Agora vai embora antes que eu mude de ideia e mande te prender por desacato. Meu pai guardou o facão, me olhou mais uma vez e começou a se afastar. Mas quando chegou na cancela, parou e se virou. Coronel, disse ele, e a voz estava diferente de novo. Não mais desesperada, não mais raivosa. Era uma voz calma, serena, quase sussurrada. O senhor acha que isso vai ficar assim? Como é? Perguntou o coronel. O senhor acha que vai ficar assim para sempre? Que vai continuar comprando criança, humilhando o pai de família, fazendo o que quer com quem não pode se defender? O coronel riu, mas era um riso forçado. Vai sim, porque esse é o mundo, Joaquim. Tem quem manda e tem quem obedece. Você obedece. Meu pai sorriu. Um sorriso triste, mas que tinha alguma coisa por trás que eu não conseguia entender. Pode ser, disse ele. Mas sabe uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos, coronel? Aprendi que Deus às vezes demora, mas não falha. E que todo mundo mesmo, um dia tem que prestar conta do que fez. E foi embora. Saiu caminhando devagar pela estrada empoeirada, sem olhar para trás, enquanto o sol se punha tingindo o céu de vermelho. Eu fiquei ali parada, vendo ele ir embora pela 2ª vez na minha vida. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, em vez de abandono, eu senti alguma coisa parecida com orgulho. Meu pai tinha vindo me buscar.
Tinha arriscado a vida por mim. Não tinha conseguido me levar, mas tinha tentado. Volta pro trabalho, disse Dona Quitéria, me puxando pelo braço. E esquece essa história. Seu pai não volta mais. Mas ela estava errada. Meu pai ia voltar sim. E quando voltasse, não seria mais o homem quebrado que tinha me vendido, nem o homem desesperado que tinha vindo me buscar. Seria algo muito diferente. Algo que ia deixar o Coronel Augusto, Dona Quitéria e todo mundo naquela fazenda de boca aberta. Porque o que aconteceu depois? Ai, minha filha! O que aconteceu depois foi uma coisa que ninguém esperava. Uma coisa que mostrou que meu pai tinha aprendido muito mais do que só carregar a culpa nesses 2 anos. Tinha aprendido a planejar, tinha aprendido a ser paciente. E, principalmente, tinha aprendido que quando você não tem mais nada a perder, você pode fazer coisas que pareciam impossíveis. Mas para entender o que ele fez, preciso te contar primeiro o que aconteceu comigo nos meses que seguiram. Porque foi nesse tempo que eu descobri que o Coronel Augusto tinha muito mais segredos do que eu imaginava. Segredos que, quando meu pai descobrisse, iam virar a mesa de uma vez por todas. E também foi nesse tempo que eu cresci. Não só de corpo, mas de cabeça. Aprendi coisas que nenhuma criança deveria aprender. Vi coisas que nenhuma menina deveria ver. E, principalmente, descobri que às vezes a vingança não vem na forma que a gente espera. Às vezes ela vem disfarçada de justiça. Você sabe o que é mais doloroso na vida? Não é nem a fome, nem o frio, nem o trabalho pesado. É a esperança que nasce e morre no mesmo dia. Depois que meu pai foi embora naquela tarde, eu passei semanas tentando entender se aquilo tinha sido real ou se eu tinha sonhado. Mas tinha sido real, sim. E alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Não era mais a menina assustada de 8 anos que tinha chegado naquela fazenda. Agora eu tinha 10 anos, e nesses 2 anos tinha aprendido a observar, a escutar, a guardar segredos. Principalmente, tinha aprendido que os adultos fazem coisas terríveis e acham que criança não entende nada. Como eles estavam errados. Nos meses que seguiram, comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O Coronel Augusto recebia visitas estranhas de madrugada. Homens que chegavam cavalgando no escuro, falavam baixo com ele na varanda e iam embora antes do sol nascer. Dona Quitéria ficava nervosa nesses dias, trancava as portas mais cedo, mandava todo mundo para dentro. Que tipo de negócio o coronel faz de madrugada? Perguntei para a velha Luzia uma vez, enquanto lavávamos louça na cozinha. Ela olhou para os lados, como sempre fazia quando ia falar alguma coisa importante. Menina, disse ela, baixinho, tem coisa que é melhor não saber. Mas se você for esperta, vai perceber que dinheiro que compra gente não vem só de terra e gado. Não entendi direito na hora, mas fui guardando os pedaços. O coronel tinha dinheiro demais para um fazendeiro comum. Tinha joias, tinha cavalos finos, tinha amizade com gente importante da capital e tinha medo. Sim, medo. Eu via nos olhos dele quando chegavam aquelas visitas noturnas. Foi numa dessas noites que descobri por acaso o maior segredo da fazenda. Estava dormindo no meu jergãozinho quando ouvi vozes altas vindo da casa grande. Não era normal. Normalmente as conversas eram sussurradas. Curiosa, saí da senzala e me escondi atrás da caixa d'água, de onde dava para ver a varanda iluminada. O coronel estava lá com 3 homens que eu nunca tinha visto. Um deles segurava uma sacola que fazia barulho de moeda. Outro tinha um papel na mão que parecia importante. Coronel, dizia o homem do papel, dessa vez a coisa complicou. O delegado da capital está fazendo pergunta. Quer saber de onde vem tanto dinheiro. E o que vocês falaram? Perguntou o coronel nervoso. Falamos que é da fazenda, né? Mas ele não está acreditando. Disse que vai mandar uns homens aqui fazer investigação. O coronel ficou pálido. Começou a andar de um lado para o outro na varanda. Não pode deixar eles investigarem, disse ele. Se descobrirem do contrabando de gado, das armas que a gente trouxe da Bahia, do ouro que vem de Minas, contrabando, armas, ouro. De repente, tudo fez sentido. O coronel Augusto não era só um fazendeiro rico. Era contrabandista, criminoso.
E se o delegado descobrisse... Tem mais uma coisa, disse o homem da sacola. Tem um sujeito fazendo perguntas sobre criança vendida. Um tal de Joaquim. Tá indo de delegacia em delegacia, dizendo que você comprou os filhos dele. Meu coração acelerou. Meu pai não tinha desistido. Joaquim? O coronel ficou ainda mais nervoso. Esse miserável não se contenta, não? Já disse que a menina é minha agora. Ele tá dizendo que comprar gente é crime. Que mesmo criança livre não pode ser vendida. Tá levando o caso pro juiz da comarca. Comprar gente é crime. Essa frase ecoou na minha cabeça. Será que era verdade? Será que o que meu pai tinha feito e o que o coronel tinha feito era crime mesmo? Tem que dar um jeito nesse Joaquim, disse o terceiro homem, que até então tinha ficado calado. Ele pode estragar tudo. Que tipo de jeito? Perguntou o coronel. O homem não respondeu com palavras. Só fez um gesto com a mão no pescoço. Meu sangue gelou. Eles estavam falando de matar meu pai. Não, disse o coronel, depois de pensar um pouco. Matar é muito arriscado. Se ele morrer agora, logo depois de fazer denúncia, vai levantar suspeita. É melhor encontrar outro jeito. Que jeito? Vamos dar um susto nele. Queimar a casa, matar algum animal, alguma coisa assim. Mostrar que é perigoso mexer comigo. Senti vontade de gritar, de correr, de fazer alguma coisa. Mas o que uma menina de 10 anos podia fazer contra homens armados? A conversa continuou por mais um tempo, mas eu não consegui ficar escutando. Voltei correndo para a senzala, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Passei a noite inteira acordada, pensando. Meu pai estava em perigo. Minha família estava em perigo. E eu era a única que sabia disso. No dia seguinte, fiz uma coisa que até hoje não sei de onde tirei coragem para fazer. Quando o coronel saiu para vistoriar o gado, entrei escondida no escritório dele e peguei papel e tinta. Escrevi uma carta. Não sabia escrever direito, só o que a velha Luzia tinha me ensinado nas horas vagas, mas fiz o melhor que pude. Papai, eles querem fazer mal pro senhor. O coronel e bandido faz contrabanho, tem arma escondida, o delegado vai investigar. Eles querem queimar nossa casa. Cuidado, sua filha Toninha. Dobrei a carta, guardei no peito e esperei a oportunidade certa. Ela veio 2 dias depois, quando um vaqueiro que eu conhecia, o seu Benedito, passou pela fazenda a caminho da feira da cidade. Seu Benedito era gente boa, sempre me tratava com carinho, às vezes me dava um pedaço de rapadura escondido. Seu Benedito, chamei ele quando ninguém estava vendo. O senhor pode fazer um favor para mim? Que é, menina? Entreguei a carta para ele. Pode entregar isso pro meu pai? Joaquim, lá nas Pedrinhas? Ele olhou para a carta, depois para mim. Toninha, se descobrirem que eu tô levando carta sua, por favor, implorei. É muito importante. É vida ou morte. Ele guardou a carta no bolso. Tá bom, mas você não falou comigo, ouviu? Acenei com a cabeça e ele foi embora. Agora era só esperar. Esperar e torcer para que meu pai recebesse a carta, para que soubesse ler o que eu tinha escrito com tanto esforço, para que entendesse o recado e se protegesse. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas de ansiedade, de medo, de cada barulho de cavalo me fazer pensar que eram más notícias. Até que numa manhã de sábado aconteceu uma coisa que mudou tudo. Chegou uma tropa de soldados na fazenda. Não eram capangas nem jagunços. Eram soldados de verdade, com uniforme, com autoridade. Na frente deles vinha um homem de bigode, montado num cavalo preto, que só podia ser o tal delegado da capital. O coronel saiu para recebê-los, tentando disfarçar o nervosismo. Coronel Augusto de Almeida? Perguntou o delegado. Sou eu mesmo. Em que posso servi-los? Vim investigar umas denúncias sobre contrabando, sobre compra de menores, sobre ameaças. O senhor se importa se dermos uma olhada na propriedade? O coronel ficou sem cor. Tem algum mandado? O delegado mostrou um papel. Tenho sim. Mandado de busca e apreensão, assinado pelo juiz da comarca. Foi aí que eu soube que meu pai tinha recebido minha carta. E não só tinha recebido, como tinha feito muito mais do que eu imaginava que ele pudesse fazer.
Também tenho isso aqui, disse o delegado, mostrando minha carta. Uma denúncia anônima sobre atividades criminosas. Vamos ver se procede. Os soldados se espalharam pela fazenda, encontraram as armas escondidas no celeiro, encontraram o ouro enterrado atrás da casa, encontraram papéis que provavam o contrabando de gado e, principalmente, encontraram uma coisa que fez meu coração pular de alegria. Outros contratos de compra de crianças. Meu nome estava lá, mas não só o meu. Tinha mais de 10 nomes, de meninos e meninas que tinham sido comprados pelo coronel ao longo dos anos. Coronel, disse o delegado, o senhor está preso por contrabando, por receptação, por redução à condição análoga à escravidão e por ameaça contra a família do denunciante. Enquanto prendiam o coronel, ele me olhou com ódio. Foi você, disse ele baixinho só para eu ouvir. Foi você que me entregou. Eu olhei bem nos olhos dele e disse, foi, e não me arrependo nem um pouquinho. Dona Quitéria chorava na varanda. Os vaqueiros e empregados não sabiam o que fazer. E eu pela primeira vez em 2 anos e meio senti algo parecido com esperança. Menina, disse o delegado, se aproximando de mim, você é a Antônia? Sou sim, senhor. Seu pai está aqui. E então eu vi. Lá atrás da tropa, montado num burro emprestado, estava meu pai. Mas não era mais o homem desesperado que tinha vindo me buscar da última vez. Esse homem estava diferente. Estava de cabeça erguida, com dignidade, com a consciência de quem tinha feito a coisa certa. Corri em direção a ele. Corri mais rápido do que nunca tinha corrido na vida. E quando ele desceu do burro e me abraçou, senti um cheiro que tinha esquecido. Cheiro de pai, cheiro de casa, cheiro de família. Minha filha, ele disse chorando, me perdoa por tudo. Já perdoei, pai, respondi agarrada no pescoço dele. Já perdoei faz tempo. E era verdade. Porque naquele momento eu entendi uma coisa que só quem cresce na dor consegue entender. Às vezes, as pessoas fazem coisas terríveis, não porque são ruins, mas porque estão quebradas. E às vezes, quando conseguem se consertar, se tornam pessoas melhores do que eram antes de quebrar. Meu pai tinha se consertado e me trouxe de volta não como o homem que me vendeu, mas como o homem que aprendeu que tem coisas na vida que não têm preço. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração de algum jeito, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Essas memórias precisam ser guardadas, precisam ser compartilhadas. Porque às vezes é assim que a gente encontra força para perdoar, para seguir em frente, para acreditar que sempre tem uma segunda chance. Se você acha que a história acabou com o reencontro, ainda tem mais um pedacinho que preciso contar. Porque não é só o momento do perdão que importa, é o que a gente faz depois dele. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Não aquele silêncio pesado dos tempos ruins, mas o silêncio gostoso de quem tem muito para falar, mas sabe que algumas coisas são melhor sentidas do que ditas. Meu pai tinha conseguido um carroção emprestado do delegado para me levar, e lá fomos nós pela estrada empoeirada, balançando devagar em direção ao lugar que eu mal lembrava como era. Pai, disse eu, depois de muito tempo olhando a paisagem passar. E meus irmãos? E a mãe? Ele suspirou fundo antes de responder. Toninha, tem coisa que mudou. Sua mãe... Ela ficou muito abalada depois que vocês foram embora. Adoeceu. Não conseguia mais cuidar direito dos pequenos. Senti o coração apertar. Ela morreu? Não, minha filha. Mas perdeu a alegria de viver. Fica mais tempo deitada que em pé. Os vizinhos é que ajudam com o Antônio e o Severino. E meus outros irmãos? O Manuel, a Cícera, o João, a Francisca? A cara dele ficou triste. O Manuel consegui buscar faz 6 meses. O patrão dele era gente boa. Deixou ele vir embora quando eu expliquei a situação. Mas os outros... Parou, passou a mão no rosto. Os outros ainda estão por aí. O João, eu sei onde tá, mas o homem não quer liberar. A Cícera e a Francisca, essas vai ser mais difícil. Entendi que nossa família estava quebrada.
espalhada pelos 4 cantos como sementes jogadas ao vento. Ia levar tempo para juntar todo mundo de novo, se é que um dia conseguíssemos. Quando chegamos em casa, quase não reconheci o lugar. A casinha de taipa estava com o teto furado, as paredes descascadas, o quintal tomado de mato. Parecia uma casa abandonada, sem vida. Minha mãe saiu na porta quando ouviu o barulho do carroção. Ela estava magra, com cabelo grisalho que não lembrava, com rugas que não existiam 2 anos e meio atrás. Mas quando me viu, os olhos dela brilharam como 2 estrelas. Toninha? Minha Toninha? Corri para ela como tinha corrido para o meu pai na fazenda. Mas o abraço foi diferente. Era um abraço de quem tinha perdido a esperança e, de repente, a encontrava de novo. Minha filha, como você cresceu? Como ficou mocinha? Era verdade. Eu não era mais a menina de 8 anos que tinha saído daquela casa. Era uma moça de 10 anos que tinha visto o mundo de um jeito que criança não deveria ver. Tinha aprendido coisas que não queria ter aprendido, mas também tinha aprendido a ser forte, a ser esperta, a não baixar a cabeça para ninguém. Meu irmão Manuel apareceu atrás da minha mãe. Ele também estava diferente. Mais alto, mais musculoso, com cara de adulto. Aos 17 anos, parecia um homem feito. Irmãzinha, disse ele me abraçando, que saudade. Os 2 pequenos, Antônio e Severino, ficaram meio acanhados no começo. Antônio tinha 4 anos agora, Severino tinha 6. Para eles, eu era quase uma estranha. Mas criança esquece rápido e perdoa mais rápido ainda. Em poucas horas, eles já estavam grudados em mim como carrapato. Naquela primeira noite em casa, depois de comer uma comida simples mas feita com amor, meu pai se sentou na soleira da porta como fazia antigamente. Só que dessa vez, em vez de olhar para o horizonte com desespero, ele olhava com alguma coisa que parecia paz. Toninha, ele me chamou. Vem cá, senta do meu lado. Fui e me sentei pertinho dele, como fazia quando era pequena. Eu quero te contar uma coisa, disse ele. Quero te contar o que aconteceu comigo depois que você foi embora. Fiquei quieta, escutando. Nos primeiros meses eu tentei fingir que tinha feito a coisa certa. Tentei me convencer que era melhor para vocês, que iam ter comida, roupa, futuro, mas não conseguia dormir. Toda noite eu ouvia vocês chorando, via o desespero da sua mãe, sentia o peso do que eu tinha feito. Ele parou, respirou fundo. Foi aí que eu fui falar com o padre da cidade. Contei tudo para ele. E sabe o que ele me disse? Balancei a cabeça. Ele disse que o que eu tinha feito era crime. Que vender filho é crime, comprar criança é crime e que eu podia denunciar o coronel. Mas para isso eu tinha que admitir minha culpa também. E o senhor admitiu? Admiti. Fui na delegacia, confessei tudo. Disse que tinha vendido meus filhos por desespero, mas que agora sabia que era errado e queria desfazer. O delegado primeiro não acreditou. Disse que era muito estranho um pai fazer denúncia contra si mesmo. Ele sorriu pela primeira vez, mas eu insisti. Voltei lá toda semana durante meses, até que ele resolveu investigar. E quando sua cartinha chegou, foi a prova que ele precisava para agir. Pai, o senhor não tinha medo de ser preso também? Tinha. Mas sabe, minha filha, tem coisa pior que prisão. Tem um inferno que a gente carrega na consciência. Eu preferia morrer preso, mas sabendo que tinha tentado consertar as coisas, do que viver livre carregando essa culpa. Ficamos um tempo calados, ouvindo o barulho da noite. Grilos cantando, vento nas árvores, o choro baixinho do Antônio sonhando lá dentro. E agora, pai, o que vai acontecer? Agora a gente reconstrói. Devagar, tijolinho por tijolinho. Vou trabalhar para juntar dinheiro e buscar seus outros irmãos. Vou cuidar da sua mãe até ela sarar. Vou consertar essa casa, plantar uma rocinha, criar umas galinhas. Vou mostrar que ainda sei ser pai. E ele mostrou mesmo. Nos anos que seguiram, vi meu pai se transformar no homem que sempre deveria ter sido. Trabalhou de sol a sol, em terras dos outros, juntou dinheiro centavo por centavo e um por um foi buscando meus irmãos. O João foi o próximo a voltar, depois de meu pai processuar o fazendeiro que não queria largar ele. A Francisca veio 1 ano depois, quando o delegado descobriu que ela estava sendo maltratada.
A Cícera foi a última, e quando ela voltou, aos 15 anos, estava diferente. Tinha perdido alguma coisa pelo caminho, uma inocência que nunca mais ia recuperar. Mas estava viva, estava em casa, e isso era o que importava. Minha mãe foi melhorando devagar. Voltou a sorrir quando viu a família se juntando de novo. Voltou a cozinhar, a cantar baixinho, enquanto fazia os afazeres, a ser a mãe que a gente lembrava. Hoje, aos meus 78 anos, quando olho para trás e penso nessa história toda, tem uma coisa que aprendi e que quero deixar para vocês que estão me ouvindo. A vida quebra todo mundo em algum momento. Quebra de jeitos diferentes. Pela pobreza, pela doença, pela perda, pelo desespero. Meu pai foi quebrado pela miséria e pelo desespero. Eu fui quebrada pela separação e pelo abandono. Minha mãe foi quebrada pela dor de ver os filhos sendo levados. Mas tem uma diferença entre quem fica quebrado para sempre e quem se reconstrói. A diferença não é na força, não é na sorte, não é no dinheiro. A diferença está em duas coisas: coragem para admitir o erro e humildade para pedir perdão. Meu pai podia ter continuado fingindo que tinha feito a coisa certa. Podia ter se escondido atrás da necessidade, da falta de escolha, da dureza da vida. Mas ele teve coragem de olhar para o espelho e dizer: eu errei. Eu preciso consertar isso. E teve humildade para se ajoelhar, para chorar, para implorar perdão não só de Deus, mas dos próprios filhos que ele tinha machucado. Isso não apaga o que ele fez. Não tira a dor que passamos, o trauma que carregamos, os anos que perdemos longe um do outro. Mas dá para ele e para nós uma segunda chance. E sabe por que eu conto essa história, minha filha? Não é para que tenham pena da gente. Não é para mostrar como o mundo era cruel naquele tempo. É para mostrar que não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu, não importa quantas pessoas você magoou. Sempre, sempre, sempre tem uma forma de recomeçar. Sempre tem um jeito de olhar para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família e dizer: eu errei, mas agora eu quero acertar. Sempre tem um jeito de transformar a culpa em coragem, o arrependimento em ação, a vergonha em dignidade. Meu pai me ensinou que um homem não é medido pelos piores momentos da vida dele. É medido pelo que ele faz depois desses momentos. E que nunca, nunca mesmo, é tarde demais para fazer a coisa certa. Por isso, se você tem alguém para pedir perdão, peça. Se você tem alguma coisa para consertar, conserte. Se você tem uma segunda chance para dar ou para pedir, não deixe o orgulho te impedir. Porque a vida é curta demais para carregar peso na consciência e longa demais para viver sem dignidade. E é essa a lição que eu queria deixar para vocês hoje. Que o amor de família é mais forte que qualquer erro, que o perdão é mais poderoso que qualquer mágoa, e que sempre, sempre, há esperança para quem tem coragem de recomeçar. Obrigada por me ouvirem, meus filhos. Obrigada por guardarem essa história comigo. E lembrem, nunca desistam uns dos outros, nunca desistam da família, porque no final das contas, é tudo que a gente tem de verdadeiro nesse mundo.